E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo em casa, o coronavírus. Eu espero que seja em casa, né? Para ficar em casa. Isso não são férias. Estão ouvindo, né? Mas enfim, quando descansa carrega pedra, né? Agora nós falamos aí na última aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Passei exercícios para vocês de revisão também sobre a República do Café com Leite. E agora a gente começa com matéria nova. A matéria que a gente vai falar aí é a Revolução Russa, beleza? É só a gente lembrar que são matérias que Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, elas estão juntas nesse processo todo, tá? Então vamos lá. A Revolução Russa, ele tem uma primeira coisa para a gente falar, e a gente tem um certo problema. E alguns livros falam que a Revolução Russa começa em 17 e vai até 22. Outros falam que é 1905 e até 22. Tá? Enfim, o que a gente vai fazer? Eu prefiro começar em 1905, mas o ápice da parada é 1917. Tá? Ou seja, se a gente for errar, é melhor errar por exagero do que por falta. Tá? Então a gente vai começar a Revolução Russa em 1905 e vai jogar até 1922, até 24 no máximo, para a gente analisar aí, beleza? Então vamos lá, para a gente entender a Revolução Russa, é uma matéria fácil, é uma matéria tranquila, ela não é pequena, tá? Ela é grande, mas ela é relativamente fácil. O mais difícil dessa matéria são os nomes, tá? É russo essa desgraceira toda, então fica um pouco complicado pra gente, tá? No mais, ele é tranquilo, tá? Qual o problema da Revolução Russa? Esse monte de fake news que tá rolando no mundo, tá? Então, isso transformou uma matéria fácil em uma matéria complicada. Então, vamos entender aí. Primeira coisa, a gente fala sobre a Rússia antes da Revolução Russa em si, tá? A Rússia, século XIX, ela era uma mistura de feudalismo com absolutismo. Então ela tinha práticas feudais e práticas absolutistas. Quais são as práticas feudais? As práticas feudais eram os impostos feudais, né? Que nós temos aí, os camponeses deviam pagar impostos aos senhores feudais. Os camponeses, eles eram atrelados à terra ainda, ou seja, eles não tinham liberdade. Vamos relembrar essa questão da servidão. O servo era igual um escravo. A diferença é que o servo é preso à propriedade. Fácil para a gente lembrar é o Alfred, tá? O Alfred do Batman lá. Como seria? O Bruce Wayne é um senhor feudal, o Alfred é o seu servo. O Alfred ele é preso à mansão. Então, teoricamente, o Bruce Wayne, o Batman, lá, ele não pode vender o Alfred para ninguém. Ele deve vender a mansão e de quebra o Alfred vai. É o que aconteceu, por exemplo, com os pais do Bruce Wayne. Quando morreu, o Bruce Wayne recebe a casa, a mansão de herança e automaticamente o Alfred vai junto nessa brincadeira. Tá? Então, em pleno século XX, tá, a Rússia ainda tinha essas práticas feudais, lembrando que a França acabou com isso no século XVI, tá? Essas práticas feudais, não todas. Tá? Portugal, Espanha, Inglaterra, todos eles eliminaram isso no século XVI. Os impostos só com a Revolução Francesa, tá? Que é século XVIII para o século XIX, que eles acabaram com isso. A Rússia, 19 para o 20, ainda utilizava essas práticas feudais. Beleza? Outra coisa interessante aí era a concentração agrária. As propriedades agrárias eram domínio dos nobres, que eram chamados de boiardos. Então, para você comprar uma terra, você não precisava só do dinheiro, você precisava ser nobre também na Rússia. Beleza? Isso tudo são práticas feudais. Beleza? Ou agora a gente vai falar sobre as práticas absolutistas. Era o czar. O czar, conforme vocês podem olhar aí, como ele escreve, né? Cesar. Vem a derivação de César. Então, o próprio César, né, do Império Romano. Ou seja, o imperador da Rússia, ele era aí também um ser extremamente autoritário, extremamente absolutista. Tudo passava nas mãos dele.
Tá? Então, todas aquelas práticas absolutistas existiam na Rússia desta época, a Rússia czarista, até como é chamado. Beleza? O imperador na época, né, o czar na época, era o Nicolau II durante a Revolução Francesa. E a igreja, lá a igreja era ortodoxa, ela ainda detinha grande parte do poder. Até hoje na Rússia, para você ter uma ideia, isso é desta época aí, a igreja ela é subordinada ao governante. Isso ainda é até hoje na Rússia. Tranquilo? Então, e também, para fechar esse arco, a Rússia era extremamente atrasada. Beleza? Enquanto os países estavam no seu processo de segunda revolução industrial, a Rússia, em pleno século XIX, ainda era agrária, ao estilo de Brasil do século XIX também. Beleza? Então, nós temos essa imagem aí que caracteriza muito bem como que era a Rússia czarista. Nós temos no alto da imagem aí, ó, no alto da imagem, nós temos o imperador, o czar, com um chicote. Tá? Ele está sentado, ele está em pé como se fosse em uma biga. E se você olhar a biga, ela é formada pelo clero e a nobreza. Deixa eu tentar aproximar aqui a imagem para vocês. Ó, o clero e a nobreza. Beleza? Então, essa imagem é o seguinte, é uma biga, é uma liteira. Liteira é aquela cadeira que é carregada pelos escravos que aparecem nos filmes. Só que a liteira é formada pelo clero e a nobreza, e o czar, ele está em pé com o chicote. Se você olhar embaixo, nós temos os camponeses carregando esses três grupos sociais nas costas. E se você olhar, a imagem é bastante forte, que você percebe que a estrada é feita por crânios. E no fundo da imagem nós percebemos corvos. O que isso remete? O que isso quer dizer? Essa imagem representa como o czar e o governo exploravam os camponeses. Eram muitos impostos que eles pagavam. E justamente uma época extremamente atrasada. Eles ainda estavam no processo agrário. Isso é muito preocupante porque eles eram vulneráveis às intempéries. Então, se tinha uma péssima colheita, eram eles que se davam mal. Eles tinham que pagar a mesma quantidade de imposto para o rei, tinham que pagar a mesma quantidade de imposto para a igreja ortodoxa, tinham que pagar a mesma quantidade de imposto para a nobreza, mas ninguém levava em consideração que foi uma baixa produtividade agrícola. Isso gerava fome e assim por diante. Beleza? Então esse daí era a Rússia antes da Revolução Russa. Extremamente autoritária e extremamente desigual. Beleza? O que aconteceu? Cara, tudo começa com os próprios nobres, os próprios ricos. Tá? Imagina você sendo nobre, tá? Riquíssimo você, tá? E você tem um filho. Obviamente que você vai querer tudo de bom e de melhor para o seu filho. E o que você vai fazer? Simples. Eu vou pegar o meu filho e vou mandar para as escolas. Problema, não existe escola na Rússia. Não existia escola na Rússia. Beleza? Então, eu vou contratar professores para dar aula na minha casa, né, para o meu filho. Isso vai até o ensino médio. Tranquilo. O problema é ensino superior. Aí, não, mas eu sou rico, eu vou querer que o meu filho continue crescendo. Então você vai mandar o seu filho para a universidade. Tá? Esse é o problema. Quando o seu filho vai para a universidade. Adivinha qual país existe o maior nível de tecnologia? Nesta época, acertou quem pensou na Alemanha. É só lembrar na Primeira Guerra Mundial. Olha o nível tecnológico alemão. Tá? A Alemanha sozinha ela conseguiu segurar a França do lado ocidental, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo do outro lado. Então olha o nível tecnológico dela. Tá? Então ela era bastante avançada. Eu comentei com vocês em sala de aula, durante a Primeira Guerra Mundial, que foi a Alemanha que inventou o nível de guerra contemporânea, com a instauração do serviço militar obrigatório, com a instauração do uso do camuflado, beleza?
Então a Alemanha era extremamente avançada. É só você olhar, por exemplo, os cientistas, né, os filósofos, os pensadores alemães. Nós temos Kant, nós temos Hegel, tá? Nós temos Weber, nós temos Marx. Então a Alemanha era o ápice intelectual do mundo na época. Então, a galera, vou mandar os meus filhos para estudar na Alemanha. E lá o cara vai estudar na faculdade, lá na Alemanha, Frankfurt, né? Berlim, vai estudar nas universidades lá, vão estudar matemática, medicina, né? Aí vai estudar filosofia. Na filosofia ele tem contato com Karl Marx. O que Marx dizia? Marx dizia, olha aí o Brasil de hoje, por exemplo, para ter uma certa, para legitimar as palavras de Marx. Marx diz que quem trabalha são os trabalhadores, não são os patrões. Tá? Então todo o processo produtivo são os trabalhadores quem produz. O patrão não faz nada. A única coisa que o patrão faz é conseguir a riqueza explorando o trabalhador. Então o patrão necessita fazer o trabalhador trabalhar cada vez mais para ele, patrão, ganhar cada vez mais. Entende a linha de raciocínio? Então vamos recapitular essa ideia de Marx. Marx diz que quem produz a riqueza são os trabalhadores. Entretanto, essa riqueza fica concentrada nas mãos dos patrões, porque são eles que têm as máquinas, são eles que têm os meios de produção. Beleza? Olha o Brasil de hoje. Os patrões fazendo carreata no Brasil, beleza? Para forçar os trabalhadores voltarem a trabalhar. Tá? Então, isso legitima as ideias de Marx no século XIX. Beleza? Aí tá, o que tem a ver com Revolução Russa isso? Marx fala, então essa desigualdade gerada a partir da exploração do trabalho, ela pode ser extinta a partir do momento que os trabalhadores percebem que são eles que produzem, não são os patrões. Não são os patrões que geram riqueza no país, são os trabalhadores. Então, quando os trabalhadores perceberem isso, aí o Marx fala, o que os trabalhadores têm que fazer? Retirar os patrões da jogada. Então, nós trabalhadores, vamos continuar produzindo, beleza? E gerar riqueza. Só que essa riqueza, ao invés de ir para a mão do patrão, vai para os trabalhadores. Beleza? E isso é a ideia de comunismo, daí a ideia de comunidade. Entendeu a linha de raciocínio de Marx? Show de bola? Tá, e o que tem a ver isso com a Revolução Russa? Os russos ricos vão para a Alemanha e estudam Marx. E eles voltam para a Rússia. Quando eles voltam para a Rússia, eles olham a realidade do Império Russo completamente diferente. Eles percebem que essa desigualdade na Rússia ela é feita para garantir o privilégio do rei, da Igreja Ortodoxa e da nobreza. Então os trabalhadores, os camponeses pobres, né, esfomeados, miseráveis, eles estão assim de propósito para garantir o luxo, a ostentação do rei, do czar, beleza? Da nobreza e da igreja. E eles, aí que começa o X da questão. Estes nobres, eles ensinam, começam a disseminar essas ideias comunistas dentro da Rússia. Esses nobres são chamados de narodniks, beleza? E eles disseminam essas ideias comunistas lá dentro da Rússia. Dos narodniks que surge o Partido Operário Social Democrata Russo, vulgo Partido Comunista Russo. Beleza? Então, recapitulando, quando os jovens ricos saem da Rússia para estudar, né, na Inglaterra, na França, na Bélgica, beleza? Na Alemanha, eles estudam filosofia. Tá? Na filosofia eles estudam o comunismo. Quando eles voltam para a Rússia, eles pegam o comunismo que eles aprenderam lá e disseminam no país deles. Ao fazer isso, eles são chamados de narodniks.
beleza? E esses narodniks vão espalhando as ideias comunistas, e essas ideias comunistas basicamente diz que os trabalhadores devem se juntar para retirar os patrões da jogada, beleza? E como que eles se juntaram? Fundando o Partido Comunista Russo. O nome oficial dele, Partido Operário Social Democrata Russo. Qual o problema? Dentro do Partido Comunista Russo tem duas vertentes, dois grupos de pessoas que passam a dizer como que eles vão tirar os patrões da jogada. Beleza? Um grupo diz que para retirar os patrões da jogada deve ser feito tudo de forma legal, ou seja, nós temos que defender uma democracia, nós temos que tirar o absolutismo da jogada, que a Rússia era absolutista, nós temos que tirar o absolutismo da jogada e instaurar no mínimo uma monarquia parlamentar. Beleza? Aí nós, comunistas, poderemos subir ao governo e criar leis para retirar os patrões da jogada. Reforma agrária, né? Nacionalização da produção e assim por diante. Um outro grupo diz que isso não existe, que não tem como acontecer. Tá? O outro grupo diz que nunca o czar, a nobreza e a igreja vai permitir que isso aconteça. A única forma de fazer isso é através da luta revolucionária. Revolucionária. Eu não disse luta armada. Então eles não defendem violência. É muito importante. Beleza? É luta revolucionária. Pegadinha do malandro. O Enem sabe disso. Beleza? A galera fala que é luta armada. Isso não existe. Beleza? É luta revolucionária. Professor, como seria essa desgraça dessa luta revolucionária? Greve, paralisações. Eles, olha a ideia. Pô, eu sou trabalhador, sou eu que gero riqueza. E se a gente não trabalhar? Entendeu o efeito dominó? Olha o Brasil. Essa, falando no caso da realidade brasileira, a quarentena, ela tem prazo de validade, ela tem mesmo, entendeu? Porque senão quebra tudo. Só que você não pode levar em consideração, entre economia e saúde, você dá privilégio para a economia, isso é simples, tá? É dinheiro ou vida? Pô, sem dúvida, tá? Mas, realmente a quarentena tem que ter um prazo de validade economicamente falando. Beleza? Tranquilo? Mas para se estender, saindo um pouquinho da lógica aqui, para se estender esse prazo, é só o governo injetar dinheiro, como está acontecendo na Europa, por exemplo. Tá? Mas vamos voltar aqui ao nosso caso. Então, o Partido Comunista Russo, devido a essa crise interna, ele racha em dois blocos, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eles são chamados assim, se você traduzir ao pé da letra, menchevique significa minoria, beleza? E esses grupos dizem que eles devem alcançar o poder através da medida democrática. Então são eles que defendem monarquia parlamentar, república, para subir ao poder eles criarem leis assim de garantir a ascensão do comunismo. Beleza? O líder dos mencheviques era Martov. O outro lado, que diz da luta revolucionária, eles são chamados de bolcheviques, que se você traduzir ao pé da letra, é chamado de maioria. Beleza? O líder dos bolcheviques são Lenin. E a Maria Eugênia aqui, ó, falando comigo aqui. Calma aí, Maria Eugênia. Ai, meu Deus do céu. Então são os bolcheviques. Beleza? Os bolcheviques, maioria. Os mencheviques, eles também tinham outro apelido, eles eram chamados de brancos. Beleza? Os bolcheviques, vermelhos. Tranquilo? Líder dos bolcheviques, Lenin aí. Show de bola nisso, gente? Então vamos recapitular. Fácil, tranquilo. Tá? Quando as ideias comunistas se disseminam na Rússia, beleza? Surge o Partido Comunista Russo. No entanto, devido a brigas internas de como o comunismo vai ser implantado na Rússia, o Partido Comunista racha em dois blocos, os mencheviques e os bolcheviques.
Os mencheviques, eles são a minoria e eles são caracterizados como os brancos, eles são chamados de brancos. Eles defendem que a forma de subir ao poder é através da democracia. Líder Martov. O outro lado, os bolcheviques, que é a maioria, eles são chamados de vermelhos e eles alegam que a única forma do comunismo surgir é através da luta revolucionária. Líder Lenin. A elite, os ricos, eles também se organizaram. Eles formaram então os cadetes. Tá? É só lembrar daquele carro velho, cadete. Beleza? O cadete é um partido organizado pelos ricos. Tranquilo, defende aí a propriedade, beleza? Defende a situação do jeito que tá. Tranquilo? Show de bola? Tá, o que aconteceu? A primeira fase da Revolução Russa. A primeira fase da Revolução Russa é a coisa mais simples que se tem. Tá? O que foi ela, afinal de contas? Tudo começa por vários conflitos do imperialismo. Tá? Vamos relembrar essa ideia do imperialismo. Tá? Finalzinho do ano passado. Beleza? Nós temos aí a segunda Revolução Industrial e a colonização do continente africano e do continente asiático. Beleza? Os países como Inglaterra, França, Alemanha, o próprio Estados Unidos, né? Eles fizeram sua segunda revolução industrial e tiveram uma necessidade cada vez maior de adquirir matéria-prima e mercado do consumidor. Então, o que eles fizeram? Eles foram e passaram a dividir os seus territórios, eles passaram a buscar novas áreas de domínio. Então, o continente africano, por exemplo, ele foi invadido pelos europeus, ingleses, franceses, belgas, alemães, italianos, e esquartejaram o continente africano entre eles, obrigando esses países a comprar os seus produtos e a vender matéria-prima para eles. A Ásia, a mesma coisa, beleza? E aí na Ásia tem os Estados Unidos também entrando nesse processo, e o continente americano, os Estados Unidos teve esse domínio, beleza? Tá, o caso aqui que a gente tem, a Rússia nessa brincadeira. A Rússia, ela olha para a China, ela quer a Manchúria, que é um território ali na China, rico em minério de ferro. E aí a Rússia entra em guerra com a China, beleza? Ela perde. Qual o impacto dessa guerra? Da guerra sino-russa, no caso, como é chamada. Qual o problema desse conflito todo? A Rússia, ela estava economicamente frágil, né, devido àquela realidade dela, né, feudal, atrasada e assim por diante. Tá? Então, ao fazer essa guerra e perder, ela injetou recursos preciosos para a economia dela e ela não conseguiu reaver esse recurso porque ela não conseguiu dominar aquela área. Isso gera uma crise econômica, beleza? É uma inflação lá na Rússia e também um problema sério de mão de obra. Os pobres, que eram os soldados buchas de canhões. Tá? Então eles também sofreram com isso. Beleza? O Japão, ele passa, eu falei com vocês ano passado, ele passa pela sua Revolução Industrial, a Revolução Meiji. Tá? Então ele invade a China, a Manchúria, e conquista aquela área ali. Da Manchúria, ele domina a Coreia. Beleza? Fica tudo território agora japonês. O que a Rússia faz? Declara guerra ao Japão para tentar conquistar essa área. Na guerra nipo-russa, de novo, a Rússia perde. Beleza? E isso daí aumenta a crise econômica lá no território russo. Outro problema que não está aí no slide é a guerra contra a Inglaterra, beleza? Vários territórios ali no Mar Negro que pertencia à Inglaterra, beleza? A Rússia tenta dominar aquela área ali, também perde,
beleza? E isso gera uma grande inflação, uma grande crise econômica, fome desmensurada na Rússia. E isso daí, por parte da população, né, eles começam a ficar descontentes com o governo czarista. Qual foi o ápice da parada? Foi uma passeata, um domingo, em que a população faz até o Palácio de Inverno do czar, solicitando do czar comida. Era isso que eles queriam comida, beleza? O czar não estava no palácio, beleza? Mas as autoridades competentes na hora, o que eles decidiram? Abrir fogo contra a população, beleza? Então, as forças armadas, né? Os soldados, eles foram e atiraram contra a população que estava fazendo uma passeata lá, pacífica, beleza? E matando dezenas de pessoas e ferindo milhares. Imagine a cena, beleza? Imagine a cena. Aquela passeata, a polícia vai lá, abre fogo, né? E aí ocorre aquela debandada. São idosos caindo e as pessoas passando por cima de idosos, crianças, entendeu? Então foi uma cena horrível. Beleza? Esse episódio é chamado de O Domingo Sangrento, virou música do YouTube. Beleza? O Domingo Sangrento. Beleza? Isso foi assim o caixão para a monarquia czarista. Porque aí a população deixa de ser pacífica e passa a exigir a queda do czar. Lembrando que durante o Domingo Sangrento a população pedia do czar comida. Agora eles querem a saída do czar do poder. Então a população exige que o czar saia do poder, exige que ele saia do poder, tá? O que o czar faz? Convoca as forças armadas para ir para cima da população a fim de abafar a revolta. As forças armadas, boladas com as derrotas sucessivas, né, na guerra nipo-russa, sino-russa, tá? A guerra contra a Inglaterra, boladona pelas derrotas, o que ela faz? Ela cruza os braços, iniciada pelos marinheiros do encouraçado Potemkin. Então, os marinheiros do encouraçado Potemkin, eles se rebelam contra o czar, não acatando as decisões dele. E aí virou um efeito dominó, porque a partir deles, as forças armadas em peso também ficam contra o czar. Beleza? Essa é a primeira fase da Revolução Russa, que é a Revolução de 1905, ou ensaio geral. Beleza? Aí que é o X da questão que eu comentei com vocês no início. Tá? Algumas pessoas colocam a Revolução de 1905 como não fazendo parte da Revolução Russa, e sim como antecedentes da Revolução Russa. Outros não, já falam que ela faz parte. Então eu prefiro colocar ela como fazendo a primeira fase da Revolução Russa. Beleza? Mas vocês têm que ter cuidado com isso quando vocês forem analisar amanhã ou depois. Porque você tem que levar em consideração o texto que o autor vai dizer. Como, por exemplo, saiu no Enem. E aí, professor, no Enem, como que ele vai dizer? É uma incógnita. Você vai ter que olhar no texto que ele vai jogar ali, entendeu? Para você ler. Pode perceber que, né, em história, ele adora um textinho. Ele vai jogar um texto para você se localizar mais ou menos o que ele quer. Beleza? Aí que você tem que pescar. Tá? Então, 1905 ele é chamado de um ensaio geral. Por que um ensaio geral? Porque ele foi apenas um aperitivo do que está por vir. Beleza? A galera fala, ó, pronto, a população aí já sabe que ela tem poder de modificar a realidade no qual ela vive. Por quê? O czar isolado, o exército contra ele. Beleza? A população contra ele, então ele foi obrigado a ceder. Beleza? Aí ele foi obrigado a ceder. O que o czar faz? O czar ouve as decisões, ouve os interesses do povo. Esse é o ponto da Revolução de 1905. O povo percebeu que se ele pressionar o governo tem que dançar conforme a música. Tá? É isso que é o importante. Aí vem a opinião minha. É esse ponto aí que eu acho que o motivo da criação de várias fake news em cima da Revolução Russa. Beleza? Então vamos lá. O que aconteceu? Tá? Primeiro ponto. A população exigiu uma industrialização russa. Beleza? O czar não tem como, ele não tem grana para isso.
Então ele pega dinheiro emprestado com empresas estrangeiras. Então ele se endivida com a Inglaterra, ele se endivida com a França, ele se endivida com a Alemanha, beleza? Com esse dinheiro ele vai lá e constrói bases para uma industrialização na Rússia, tá? No Império Russo. E também abre o Império Russo para essas empresas. Então aparecem empresas inglesas, francesas, alemãs, belgas, tudo no território russo. Tranquilo? Show de bola? Isso é muito importante porque essas empresas agora fornecerão um novo tipo de trabalhador. Esse trabalhador nada mais é do que o operariado. Beleza? Esse operariado ele vai se juntar em sindicato. Beleza? Os líderes sindicais, eles são chamados de sovietes. Só você ver, União Soviética. Tranquilo? Então, recapitulando. Primeiro ponto que a população russa exigiu do czar: industrialização. Como ele não tinha dinheiro, ele se endivida com os países europeus para criar bases para criar indústrias no território russo. E abre as suas fronteiras para essas empresas. Então aparecem empresas inglesas, francesas, beleza? E por que essas empresas vão para a Rússia? Porque não existe lei trabalhista. Então ele pode colocar o cara para trabalhar 12 horas por dia e dar 50 centavos. Beleza? É igual hoje na China, por exemplo. Várias empresas eles saem dos seus países de origem e vão para lá porque lá não tem lei trabalhista, lá não tem lei ambiental. Tranquilo? Segundo ponto, aí são as Forças Armadas. Exige do czar um investimento maciço nas Forças Armadas. Beleza? Outro ponto que eles exigem o fim dos serviços feudais. Então acaba com todas aquelas práticas feudais. Beleza? Outra coisa que a população exige nada mais é do que a monarquia parlamentar. Ele quer o fim do absolutismo. O que o czar faz? Ele cria a Duma. Tá? Aqui, ó. Ele cria a Duma, que é um parlamento. Beleza? Só que qual é a malandragem? Ao criar a Duma, o czar perde o poder. Quem passa a controlar a Rússia é a Duma. E ele não quer que isso aconteça. Então ele faz um acordo com os mencheviques e com os cadetes. Que acordo é esse? Vocês me apoiam e eu ajudo vocês. Uma mão lava a outra. A Duma, então, vai ser formada pelos mencheviques e pelo cadete. Menchevique eram aqueles brancos que eu falei com vocês lá em cima do Partido Comunista Russo. Beleza? E o cadete era a elite que se forma através de um partido político. Só que eles eram fracos perto dos mencheviques. E os bolcheviques nessa jogada? O czar põe os caras na ilegalidade. Então ele começa uma caça às bruxas, prender vários membros bolcheviques. O líder bolchevique, Lenin, foi obrigado a fugir da Rússia. Beleza? Tranquilo? Tá, e a Constituição Russa? Não é feita. Então, como que na prática existe o parlamento russo, que era para ser ela, né, a governar a Rússia, mas na prática quem governava a Rússia era o czar. Beleza? Porque não existe lei. Como é que vai organizar isso? Tranquilo? Tá. Aí eu vou fechar aqui agora, para depois eu mandar para vocês aí a Rússia durante a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, por enquanto, a gente tem só esse aperitivo aí, tá? Um abraço, um beijo e um queijo para vocês e bons estudos.